Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, de reflexões baseado no livro de Filipenses, essa carta que foi escrita por Paulo. Bem provável que Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Ele estava preso em Roma. No final, bem dizer, ali quando ele está saindo. A gente vê que Paulo está muito preocupado com esses irmãos. Algumas coisas estavam acontecendo nessa igreja. Mas Paulo tem uma alegria muito grande com esse pessoal dessa igreja. Primeiro, ele escreve essa carta porque ele recebeu também dessa igreja uma oferta de amor. A gente chama essa carta de uma carta missionária, porque Paulo é mantido pelo seu trabalho, que ele fabricava tendas, mas ele recebia oferta das igrejas para fazer o trabalho missionário. E essa é uma daquelas igrejas que oferecia sempre um trabalho, o apoio, as ofertas, o carinho por Paulo. Paulo, quando fundou essa igreja, foi guiado pelo Espírito Santo, porque essa igreja é uma marca da mudança que Deus causa no mundo. Porque o cristianismo nasceu num berço oriental, né? E essa igreja começa a nascer no Ocidente. E ele foi elevado pelo Espírito Santo. Paulo estava indo para um lugar, a gente vê lá em Atos capítulo 16, e o Espírito Santo conduz ele a essa igreja. Interessante que o Espírito traz ele para esse lugar, dando a ele certeza que a vitória é certa, mas que a luta ia ser grande. Ele foi preso, açoitado, e a vitória foi certa. E ele escreve a esses irmãos dessa igreja, que foi a primeira que ele fundou na Europa, para que o evangelho possa crescer. E a gente sabe que no continente europeu o evangelho cresceu muito. E teve um tempo que controlava toda aquela parte, o evangelho de Cristo. Hoje a coisa está um pouco diferente. Mas o fato que eu quero que a gente pense é que essa carta é uma marca de uma mudança na história do mundo, quando o evangelho chega ao Ocidente. E hoje eu quero falar sobre a obra de Deus. O que Deus começa, Ele completa. Paulo foi levado pelo Espírito Santo a esse lugar. Passou muitas lutas, sofreu muito ali, mas Deus concluiu o que Ele tinha planejado. Eu gostaria que a gente começasse lendo o capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 3. No começo, os 2 primeiros versículos é de gratidão, agradecimento. Ele e Timóteo estão escrevendo essa carta. Não que Timóteo está escrevendo junto, mas está ajudando ele. E agora ele fala sobre a sua oração e alguns princípios nessa que a gente pode tirar para nossas vidas. Diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço a meu Deus. E a todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então a gente vê aqui, até o versículo 6, um dos princípios mais interessantes e fundamentais da fé cristã. Que a obra de Deus, ela vai ser concluída. Ela tem começo, meio e fim. E tudo aquilo que Deus começa, Ele conclui. Só que às vezes a obra de Deus, ela fica um pouco obscura aos nossos olhos, a gente não consegue entender todo o agir de Deus. Porque o Paulo podia pensar, por que estou preso? Ele estava preso em Roma. E ele não devia estar passando uma situação muito agradável. Mas ele sabia que o plano de Deus era para ir até o fim. Irmãos, eu queria que você pensasse, a partir desse texto bíblico, alguns princípios. O primeiro é o que ele fala aqui, vamos lá comigo. Olha só no versículo 3. E sempre penso em vocês e agradeço ao meu Deus. E toda vez que oro em favor de vocês, oro com alegria. Primeira lição que Paulo está falando e está demonstrando a esses irmãos é a sua gratidão pelo que eles têm feito.
Mas ele demonstra essa gratidão não agradecendo apenas, mas em oração. Uma das marcas do verdadeiro discípulo de Cristo, de pessoas que querem ter sua vida transformada, é desenvolver isso que Paulo fala. Uma vida de oração, mas uma vida de oração de gratidão. Mesmo preso, mesmo numa situação lamentável que ele estava passando, ele se mantinha focado em orar por aqueles que ele ama. Então ame, ame as pessoas. E a melhor forma de demonstrar isso, ore por elas. Às vezes a gente quer falar muito mais do que orar pelas pessoas. Ore em favor daqueles que são especiais para você. E ore mesmo, nunca esqueça disso. E ele continua, e toda vez que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Sabe, irmão, muita gente fica reclamando que não tem amigos, não tem pessoas, não tem ninguém que o ajude. Sabe qual é o princípio de um bom relacionamento? É ter a mutualidade, é ajudar, é servir. Não para esperar nada em troca, mas é bem provável que quando tu ama e quando tu faz algo em favor de outra pessoa, não estou dizendo que todos vão ser gratos, mas essa gratidão vai produzir vida. E essa gratidão volta. Então sirva, ajude, que você vai ser ajudado. Procure e você vai ser procurado. Ah, mas eu tenho ido, feito. Mas faz, não com segundas intenções, mas saiba que Deus, Ele está olhando a intenção do teu coração. E essa igreja servia. E isso trazia muita gratidão a Paulo. E é por isso que ele orava, porque havia um trabalho conjunto. Ajude aquele que te ajuda. Procure aqueles que precisam de você. E saiba que no tempo certo, Deus vai te botar numa posição de honra, claro. Mas a questão toda é que gratidão volta, irmão. Gratidão volta. Pessoas que fazem o bem volta para ela. Pode ter certeza disso. Quando tu ajuda outras pessoas, podem ter certeza que essa ajuda volta para você. Porque o nosso Deus olha para você. O nosso Deus sabe quem você é. E sabe o que você faz. E sabe a intenção do teu coração. E Paulo está sendo grato aqui. Porque eles estavam juntos, servindo e cuidando de Paulo. E Paulo, dessa maneira, também cuidava deles. Olha, e ele continua, pois eu estou certo que Deus... Agora vamos lá no versículo 6. Pois eu estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ou seja, o que Deus começou em nossa vida, Ele vai concluir. E às vezes nessa conclusão tu vai estar passando por grandes dificuldades, grandes problemas, mas é o agir de Deus, é o tratar de Deus, é o mover de Deus querendo transformar a tua vida. Irmãos, o que Deus começou, Ele termina. Se Deus começou uma obra na tua vida, ou na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, Ele vai continuar até concluir. Só que o nosso Deus não é grosseiro. Ele vai até onde você permite Ele ir. Ele só faz aquilo que você deixa Ele fazer. Deixe Deus agir na tua vida. Permita o mover de Deus. Deixe Ele completar a obra que Ele começou. Muitas vezes a gente não quer deixar Deus terminar aquilo que Ele começou porque a gente fica com medo, a gente fica desconfiado, a gente não quer abandonar algumas coisas que precisa ser abandonado para poder viver com Deus. E acima de tudo, não é viver com Deus, mas viver para Deus. Ter uma nova forma de viver. Deus começou uma obra nas nossas vidas. A partir do momento que você ouviu essa mensagem, entenda bem o que eu vou falar agora. Deus começou uma obra na tua vida. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Agora deixa Deus terminar essa obra. Procure conhecê-lo mais. Tenha um tempo de oração. Apresente a tua vida ao Senhor. E deixe Ele trabalhar na tua vida e no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar então, irmão. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Pai. A não nos abatermos, Senhor, com as pessoas que não entendem a razão da nossa fé, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã que está enfrentando lutas agora com respeito a isso, Pai. E aqueles que não conseguem ter clareza, Pai, o porquê é perseguido, Pai. Transforma o entendimento da nossa igreja, Pai, das nossas igrejas, Pai, para que haja adoradores que adorem espírito em verdade. Não apenas pessoas que cultuam o Senhor nos domingos, mas pessoas que o adorem todos os dias com suas vidas, Senhor. Levanta a gente assim, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, nós temos desenvolvido na igreja grupos de estudo bíblico, grupos pequenos, para poder crescer na palavra, crescer na comunhão. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é o conhecimento da palavra. Vem estudar a Bíblia com a gente. E para facilitar a vida de muitas pessoas que têm dificuldade de ir no meio da semana, a gente está fazendo os cursos, domingo mesmo, um pouco mais cedo, antes dos cursos, antes do culto. Em Forquilinhas, às 7 horas, né? À noite, né? Às 19 horas, nós temos nosso curso bíblico. E no Rio Tavares, às 18h30. Vem estudar a palavra, porque é pela palavra que a gente vai ser transformado. Venha conhecer um pouco mais a Deus. E outra coisa é a oração. Então venha estar orando com a gente nos cultos de quarta-feira. São cultos de oração, onde a gente se reúne para orar juntos. Às 20 horas. E em Forquilinhas, às 20 horas, quinta-feira. Se você mora aqui no continente, venha orar, venha receber uma oração junto com outras pessoas. Porque a oração é que transforma a vida. E celebre a Deus nesses cultos, onde a gente canta. Mas não é aquilo que transforma a vida, mas o Deus que nos reúne é que transforma. Não é a tua frequência que vai mudar, mas a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Então venha conhecer mais a palavra. Venha falar mais com o Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, para manter muitos projetos nossos missionários, Deus me levou agora a fazer algumas coisas. Voltei a pintar telas, né? Pintar quadros. Se você quer conhecer um pouco esse trabalho, esse projeto, porque uma parte da contribuição desses projetos vai ser para manter esse programa, para manter alguns projetos missionários, né? Então você entre lá no blog ou mande um recado para conhecer as pinturas. E também estou fazendo alguns móveis de decoração, tipo mesa para churrasco com bancos de jardim. Nesse sentido, mesas, pequenas mesas, baús. Entre lá no blog, né, que está no site mesmo, Reflexões para a Vida, e você vai ver um pouco do nosso trabalho, da nossa obra, do que Deus tem nos abençoado. De repente você pode ter uma linda tela no seu quarto, na sua casa, na sua sala, no seu escritório. Entre lá no site e veja o que a gente tem feito, o que Deus tem abençoado. Cada obra dessa que você compra, onde a gente consegue até parcelar em algumas vezes, vai nos ajudar a manter os nossos projetos, a rádio e muitas outras coisas. Amém? Pense nisso, entre lá e nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.